Tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Bem-vinda, bem-vindo, irmão e irmã da Arquidiocese de Goiânia. Mais próximos da Páscoa, neste quarto domingo da Quaresma, o Evangelho proposto, Lucas capítulo 15, versos 1 a 3, versos 11 a 32. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Diz assim o texto: Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximaram-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande fome naquela região e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar, que o mandou para seu campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isto lhe davam. Então caiu em si e disse: Quantos empregados do meu pai têm pão com fartura e eu aqui morrendo de fome? Vou-me embora, vou voltar para meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Então ele partiu e voltou para seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou-o e cobriu-o de beijos. O filho, então, lhe disse: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados: Trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho e colocai um anel no seu dedo e sandálias nos pés. Trazei um novilho gordo e matai-o. Vamos fazer um banquete, porque este meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar, já perto de casa, ouviu música e barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu: É teu irmão que voltou. Teu pai matou o novilho gordo, porque o recuperou com saúde. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai, saindo, insistia com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: Eu trabalho para ti há tantos anos, jamais desobedeci a qualquer ordem tua, e tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com meus amigos. Quando chegou esse teu filho, que esbanjou teus bens com prostitutas, matas para ele o novilho cevado. Então o pai lhe disse: Filho, tu estás sempre comigo, e tudo o que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. Amém. Irmã, irmão, que caminho maravilhoso é esse, o caminho quaresmal, que é sempre o caminho pascal.
é sempre o nosso caminho de volta para a casa do Pai. Sejamos nós o filho mais novo que perdeu sua dignidade na desventura da vida, ou sejamos nós o filho mais velho, cansado do pesado fardo das fadigas, das obrigações, dos trabalhos. Voltemos para a casa do Pai neste quarto domingo da Quaresma. Convido as irmãs e irmãos a tomarem elementos que detalham e ajudam-nos a aprofundar no mistério dessa misericórdia do Pai. Um filho que reivindica uma liberdade, o filho mais novo, acha que está pesado demais viver dentro de casa. Os trabalhos, as normas, as regras do pai, da fé, da religião, as responsabilidades, as alegrias sempre repetidas nas refeições, na celebração do sábado para eles ou para o domingo nosso. Está chata essa vida, enfadonha. Reivindica uma liberdade, fazer o que quero, sair da escravidão da norma, do trabalho e dessa vida religiosa repetitiva. Viaja para um lugar distante, levando não o afeto do Pai, o amor do Pai em primeiro nível, mas levando os bens do Pai. Longe dos olhos, longe do coração. Interiormente distante do Pai, tanto quanto geograficamente longe do Pai. Caminha, esbanja desenfreadamente os bens. Vem a crise, porque a nossa vida é assim. As coisas nunca são do jeito que programamos. As crises sempre vêm. Não porque Deus manda, mas porque é da contingência desta vida. A seca, ou chuva demais, o frio, a geada, ou a ausência total de uma temperatura mais agradável, um calor insuportável. Sempre vêm as crises externas, não só as internas. Um filho que quer mirar sua vida apenas no bem-estar, no conforto e na satisfação, pensa que a rotina da vida do pai é uma coisa ordinária. Não compensa gastar a vida com isso aqui. Liberdade, ir para longe do pai com os bens. Não nos esqueçamos sempre, liberdade, ir para longe do pai, mas levando consigo os bens. Vem uma grande seca na região, uma grande crise, passa necessidade ele e todo mundo na região, uma grande fome naquela região. Acabam os bens, vai pedir trabalho, um homem diz, olha, se quiser, tenho uma terra, pode ir para ela trabalhar e cuidar dos meus porcos. Ele queria matar a fome com a comida dos porcos, mas nem isso lhe davam. Sou menos que porcos. E você? Já caiu essa ficha? Às vezes, em certas situações, dizer, eu sou menos que um porco. Não sou digno de comer comida de porcos. Caiu em si. Encontrou na interioridade do seu ser, nem longe do Pai, nem na vida esbanjada e nem na escassez, mas encontrou na interioridade do seu ser uma razão que funda um novo movimento de vida. Caiu em si e disse, na casa de meu pai tinha tédio, mas aqui também longe, com toda liberdade, sem regra nenhuma, norma nenhuma, aqui também tem tédio. Aqui também tem o tédio de gente que não permite que nós comamos nem comida de porcos. O que te lembra? As filas enormes do povo no Brasil para pegar ossos. A gente produzindo a melhor riqueza nesse vasto país da agricultura e da agropecuária, mandando as melhores carnes para o primeiro mundo
e as filas enormes do nosso povo para pegar ossos. Comida de cão. Sofrido, né, irmã, irmão? O tédio desse mundo fechado para Deus. Esse menino, esse filho, que achava que dentro da casa do pai estava ruim, encontra um mundo que é todo hostil ao pai. Um mundo que, apesar de estar com os bens, não tem Deus. E assim, vamos ao começo do texto. Os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os mestres da lei criticavam Jesus, dizendo: este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Toda essa história que Jesus conta é exatamente para esse filho custoso, os publicanos e pecadores, o filho mais novo que gastou a vida na besteira. E conta também essa história para o filho mais velho, os fariseus e os mestres da lei que o criticam. O filho volta e no movimento do voltar-se encontra 10 gestos do pai que lhe inauguram uma nova realidade. Acompanhe comigo a partir do versículo 20, diz assim: então ele partiu para seu pai, quando ainda estava longe. Olhe só, o pai o avistou, sentiu compaixão, correu-lhe ao encontro, abraçou-o, cobriu-o de beijos. 5 gestos. Interfere o filho dizendo: pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho. Trata-me, iria dizer ele, como um dos teus empregados. O pai interrompe o filho, chama um empregado, não trata o filho como um empregado, mas chama o empregado e diz, mais 5 gestos: trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho, colocai anel no seu dedo, sandália nos pés, trazei um novilho gordo, vamos fazer um banquete. Olhe só, 10 gestos do pai, que culmina na túnica nossa, na Páscoa, a renovação das promessas batismais. A túnica representa a graça batismal que regenera em nós a imagem perdida, a feição perdida de homens e mulheres criados à imagem e semelhança de Deus. A túnica representa o banho batismal, o banho do sacrifício que Cristo oferece na cruz, do seu sangue, para recuperar em nós a feição de filhas e filhos de Deus. O batismo, o anel no dedo, lembra-nos a graça do sacramento da crisma, os dons do Espírito, a autoridade e os dons que nos conferem uma autoridade, uma capacidade para fazer coisas boas, dons que nos capacitam e nos qualificam para sermos homens e mulheres para fazer o bem. Uma autoridade que não são os bens do Pai para ir embora, mas são dons para fazer o bem aqui ou em qualquer lugar. E a sandália nos pés, a liberdade dos filhos e filhas de Deus. O filho mais velho estava no campo, ao voltar, ouviu barulho de música, dança, emburrou, chamou o empregado, perguntou o que era, ele contou que era o filho que tinha voltado, o pai matou o novilho gordo, ele fica com raiva e não quer entrar. Esse filho mais velho é exatamente aquela turma que critica Jesus, os fariseus e os mestres da lei. O filho mais novo é exatamente aquele grupo dos publicanos e dos pecadores. Em qual desses grupos eu estou e você está? Independente dele, de qual grupo, entre para a festa, participe da festa, porque a nossa relação com o Pai Eterno é uma relação de festa e não de autossuficiência. Entremos para a festa, para caminhar para a festa da Páscoa. Domingo abençoado, na reconciliação com o Pai. Amém.